Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de ficar nas mãos dos verdugos, como Jesus falou. Então esse homem tinha uma dívida de 10 mil talentos. Cada talento representa uma vida de trabalho, uma vida inteira. Então esse homem devia um preço incalculável, impossível de pagar. Mesmo que fosse ele, fosse a esposa, fosse filhos, fosse vender tudo que ele tinha para pagar essa dívida, não tinha como pagar. Era impossível que se pagasse essa dívida. Mas como ele suplicou misericórdia e o Senhor lhe concedeu misericórdia, ele saiu livre lá da casa do seu Senhor, em paz, tranquilo, sem ter que pagar um centavo, porque o seu Senhor lhe perdoou essa dívida. Mas quando estava na rua, encontrou um amigo que devia 100 denários para ele. 100 denários seria um dia de trabalho, então seriam 100 dias de trabalho, não dá meio ano de trabalho que esse homem devia para ele. E ele não o perdoou. Esse homem pediu perdão, ou pediu para que ele tivesse paciência, e com o tempo ele pagaria, mas esse homem não teve paciência com ele, e colocou ele lá naquele lugar onde as pessoas trabalhavam para pagar suas dívidas, onde esse senhor também ia colocá-lo. Um campo de concentração, um campo de trabalho forçado, onde tinha esses chamados verdugos, que eram homens grandes, fortes, que tinham chicotes em suas mãos, para açoitar aqueles que não estivessem trabalhando, e assim passaria a vida inteira. E esse homem, então, teve que fazer serviços forçados para pagar essa conta de 100 denários. Aí os amigos viram essa situação, se compadeceram, se indignaram com isso e denunciaram ao Senhor. E o Senhor chamou esse servo e disse: você tinha que ter perdoado como eu te perdoei. Você tinha que ter feito da mesma forma que eu fiz com você. E por que você não fez? E por que você não usou da mesma forma, da mesma misericórdia? Agora você vai ter que trabalhar. E aí foi ele, naquele mesmo campo de trabalho, para pagar uma conta impagável. E Jesus disse que dessa mesma forma ele vai agir com a gente. Ele fala assim: e assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Se nós mantivermos mágoas, ressentimentos, se nós não perdoarmos o nosso irmão, Deus, o Pai Celeste, não nos perdoará as nossas ofensas. Não é isso que está na oração que Jesus nos ensinou? E que a gente diz ao Pai: Pai, só me perdoe se eu perdoar aqueles que me ofenderam. E se eu não perdoar aqueles que me ofenderam, o Senhor também não me perdoe. É exatamente isso que essa parábola conta, é exatamente isso que Jesus está falando. Eu queria meditar um pouquinho sobre aquilo que lá no livro de Hebreus fala de raízes de amargura que ficam no nosso coração, ou seriam correntes de mágoas que a gente aprisionou a nossa alma, querendo que o outro seja prejudicado, mas é a nossa alma que está sendo prejudicada. É como aquele que toma o veneno, esperando que o outro morra desse veneno que tomou. E isso muitas vezes acontece nessas correntes. Elas são correntes muito longas. A pessoa já tem seus 50, 40, 60 anos e ainda está nessa corrente, que aconteceu lá quando era criança. Uma violência em casa, uma violência emocional em casa, uma violência sexual em casa, um abuso
Tudo isso ficou uma corrente lá no passado, um pecado que ficou escondido e que está ali marcando a alma dessa pessoa e que está acusando essa pessoa, mesmo que ela não tenha sido a pessoa que fez o pecado, mas ela se sente culpada por todo o trauma que está com ela. Ela sente esse peso da culpa. Isso chama-se assim, traumas lá do passado, feridas lá do passado, que a pessoa guarda lá no porão, no sótão, e fica lá. Enquanto está empoeirada, ela parece que não tem. Ela achou assim que colocando uma pedra em cima, ou que o esquecimento, o tempo vai apagar tudo. Mas esses verdugos, eles são homens realmente fortes e que escravizam as suas presas, e os seus chicotes são doloridos e ardidos. Assim, quando a Bíblia fala assim que o sal, o enxofre arde e que o fogo do inferno arde, é exatamente isso. Na essência, é como se na nossa alma, no nosso espírito faltasse o nosso Criador, e isso arde. E a pessoa começa a experimentar aqui na vida um pouco do inferno aqui na vida. Isso são os verdugos. E a pessoa, ela é acusada constantemente, ela perde sono, ela não consegue dormir, sente essa culpa, sente uma ansiedade que está sufocando, que o seu coração está muito apertado. Isso faz parte desses verdugos, a agonia, a dor interna, a acusação, tudo isso está ali no coração, e a pessoa está passando esse inferno aqui na terra, por causa de uma dor que aconteceu lá no passado, que a pessoa às vezes não lembra mais nem tanto sobre o ato em si, mas tem a marca agora, tem as cicatrizes agora, tem a ferida agora, e que o esquecimento não faz diminuir a dor. Por exemplo, um irmão que se apropriou da herança, e o outro irmão agora está magoado com aquele, essa mágoa vai ficando, e as coisas que esse vai fazendo contra aquele, as vinganças, o silêncio, fingir que não existe, fingir que não está aí, uma palavra áspera, tudo isso está falando dos verdugos, onde a pessoa está ali debaixo desses chicotes, está aprisionada, não tem hora para dormir, tem que trabalhar forçado, não tem um momento de descanso, não dá para tomar água na hora que quer, não dá para comer a comida que quer, come aquilo que é servido, come aquilo que o ditado popular diz, o pão que o diabo amassou. É exatamente isso que está falando do verdugo. Às vezes a pessoa cuidou dos seus pais na velhice e eles morreram, aí os outros irmãos que não cuidaram, acusaram de negligência, e foi porque você não cuidou direito que eles sofreram, foi porque você não cuidou direito que eles morreram, e aí as mágoas elas vêm, ou como aqui também na nossa igreja, em outras igrejas sempre eu vi assim situações onde a mãe abandonou os filhos. Isso é uma coisa tão rara, mas isso acontece. São traumas que a pessoa vai carregando por toda a vida. Mas também tem outras situações que eu fui pensando sobre elas, que não são correntes lá do passado, não são laços lá da infância, não são ciladas lá da infância, são de agora, são do nosso tempo, né? O diabo, ele é perito em armar ciladas, em colocar laços que depois vai te derrubar. Eu lembro de uma história assim bem impressionante que aconteceu em casa, quando nós morávamos lá em Cascavel. Tinha a nossa casa e do lado tinha a casa da avó. A avó mudou de Cascavel e foi para Guarapuava.
Então aquela casa ficou vaga e nós alugamos aquela casa. E a mulher que morava lá, eu acredito que ela era bem satanista, mas a gente não tem ideia sobre o assunto. Mas eu sei que uma vez a mãe contou que toda a calçada da nossa casa estava assim suja de caixa de gordura, a caixa que sai toda aquela gordura da pia, aquilo fede, fica muito tempo, aquele fedor não sai. Quem põe a mão ali fica com a mão fedendo por muito tempo. Então estava ali, ela pegou, lavou tudo e não fez nada como vingança. Não jogou nada disso na vizinha. E ela nem sabia se foi realmente a vizinha. Mas depois, essa vizinha falou para minha mãe, eu acredito que é uma acusação que ela fez. Eu acredito que ela era uma feiticeira, alguma coisa nesse sentido. E que ela falou assim que todos os centros espíritas de Cascavel estavam reunidos para que o nenê que estava no ventre da minha mãe nascesse morto. Eu não tenho certeza que realmente os centros espíritas estavam fazendo uma coisa assim. Mas ela falou exatamente isso. Para trazer medo, para trazer pânico, para que se fizesse alguma coisa de vingança, para que a pessoa agisse de uma forma que abrisse uma brecha, abrisse uma fenda para que o mal entrasse. Uma cunha que seria colocada ali, que abriria um espaço para o mal, o diabo lançar o seu veneno ali dentro. E ele vai fazer sempre isso. E a minha mãe falou assim: só tem uma forma desse nenê nascer morto, se Deus permitir. Tem que passar primeiro por Deus. Não tem como uma mandinga, não tem como um feitiço, não tem como alguma coisa atingir sem passar pelo nosso Deus. Mas ela também, eu acredito que sabia disso, e por isso arrumou formas de ter uma brecha, um caminho pelo qual o mal ia entrar, que era jogando aquela gordura, aquele fedor, e que a mãe tivesse uma atitude ruim, uma atitude de vingança, para que ali, nessa vingança, fosse colocada uma brecha, uma ruptura, um caminho, uma porta, uma fenda para entrar a praga que tinha sido rogada, né? Lembra da história de Balaão? Balaão era perito em fazer laços, em armar ciladas contra pessoas, e ele era um profeta e que invocava o nome de Deus, e ele se aproximava de Deus, ele falava com Deus, e ele usava o nome de Deus para ganhar muito dinheiro. Ele era muito avarento. Mas é essa estratégia. No caso de Balaão, ele usou a prostituição, ele usou a sensualidade, o relacionamento sexual ilícito, para que a praga atingisse o povo de Deus. Ele fez com que mulheres lindas dançassem, seduzissem os homens de Israel. E aí a praga entrou, lembra? E eu creio que é exatamente essa atitude, quando alguém vem com o mal, a nossa natureza é responder o mal com o mal, e a gente se justifica dizendo assim: eu não sou capacho de ninguém. Não é assim que a gente fala? Só que Deus está dizendo: se você agir assim, você vai abrir uma brecha e o mal vai entrar. Deus está dizendo assim que você tem que vencer o mal com o bem e não com o mal.
E nós temos pontos de vista, de verdades, mas que não são verdades inteiras, não são justas, mas são só um ângulo de verdade, e a gente fica fixo naquela verdade, e a gente vai fazer e vai agir por aquela verdade, e a gente vai agir pelo diabo, em nome de Deus, em nome da igreja, em nome de Jesus, em nome da verdade. E não é a verdade, é uma mentira do inferno, mas naquele momento, naquele lugar é uma verdade, no total é uma mentira inteira, mas naquele lugarzinho que está ali é uma verdade, e a gente confia naquela verdade, mas porque a gente está cego, e a gente acaba destruindo a nossa vida por causa dessas correntes, dessas cadeias, que são verdades, mas limitadas, não é uma verdade inteira. Geralmente a televisão, os jornalistas, eles pegam de tudo isso que eu estou falando aqui, eles vão pegar uma frasezinha para me acusar, eles não vão ouvir a mensagem toda. Quando eles vão falar mal de um político, eles pegam uma frasezinha. Quando eles vão falar mal de um empresário, eles vão pegar uma frasezinha. E aquela frasezinha é verdadeira, não é outra pessoa que está falando, é exatamente aquela pessoa que está falando, mas está fora do contexto. Ela não faz parte de todo o assunto que a pessoa está falando. Não é justo. E quantas pessoas estão atoladas por fazerem isso e acreditarem na verdade, e não é verdade, é uma verdade, o detalhe, mas não é uma verdade inteira. Como inteira é uma mentira inteira, é um sofisma. Na presença de Deus, Deus diz assim: eu te dou o poder de destruir sofismas, mentiras como essas. Mas a gente faz muita injustiça em nome da justiça, e a gente precisa prestar atenção sobre isso, porque Deus está dizendo nessa parábola: se você quer ser justo, você tem que lembrar das minhas palavras. À medida que você medir as pessoas, eu vou te medir. Como você mede as pessoas, como você pensa sobre as pessoas, como você julga as pessoas, eu vou te julgar. Então, use de misericórdia para com as pessoas, e Deus vai usar de misericórdia para com você. Deus está dizendo isso. E Deus está dizendo assim, que no dia do juízo vai prevalecer a misericórdia. E se você não usou de misericórdia, então Deus não vai usar de misericórdia. Se você usou de legalismo, Deus vai usar de legalismo com você. Se você usou daquelas verdades, Deus vai usar dessas verdades para te destruir no dia do juízo. Não tem jeito. Então o que ele diz assim? Vai prevalecer a misericórdia no juízo. Então use sempre de misericórdia. Quando você ouvir alguma coisa contra alguém, se você ouvir que alguém está falando mal de você, fulano de tal disse que isso sobre você, suspeite primeiro. Ouça os dois lados, não ouça só um lado, sempre ouça os dois lados, porque Deus, Ele vai julgar assim, e Ele é justo. Ele disse assim: eu não te perdoei tudo, eu não perdoei você toda a conta, 10.000 talentos. Ele está falando assim da tua alma, Ele está falando do teu espírito. Eu perdoei você para você poder morar no meu céu, e agora você não perdoa as pessoas que devem uma continha pequena para você, e você não consegue perdoar porque olhou torto para você, porque não falou aquilo que você queria ouvir, que você levou um prejuízo financeiro sobre alguma coisa, e você tem que levar a forra. Mas Deus está dizendo assim: se você não perdoar, se você não ceder, se você não levar o prejuízo em favor daquela pessoa, eu não te perdoo a conta da tua alma. Isso significa que quando eu não perdoo o meu irmão numa ofensa que ele fez para mim, o que Deus está dizendo assim:
Ele pode me lançar no inferno por isso. Porque essa dívida de 10.000 talentos é a minha alma, é o preço da minha alma. Ela é impagável, ela é incalculável o valor dela. Não tem como pagar, Jesus pagou. Mas se eu não perdoar aquela ofensa que aquele irmão fez para mim, Deus não vai perdoar essa conta da minha alma. Você sabia disso? Dezenas de textos da Bíblia falam isso, e a gente tem a oração que Jesus ensinou: Pai, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Se eu não perdoar o meu devedor, o Senhor não perdoe a minha dívida. A minha dívida para com Deus é muito maior do que a dívida que alguém tenha comigo. Só que os cristãos não estão vivendo dessa forma. E aí a coisa é complicada. Então, no caminho da libertação dessas correntes, dessas raízes de amargura, desses verdugos, dessas ansiedades, dessa agonia, o caminho da libertação disso é assumir o erro, assumir o que eu fiz. Eu te perdoei aquela conta, por que você não perdoa isso? Ah, mas não é bem assim, Senhor. Eu não achei esse dinheiro no lixo. Pois era melhor que tivesse achado e agora joga fora. Porque é mais barato você perdoar essa conta do que Deus não perdoar a conta da tua alma. E aí nós fazemos uma conta muito desproporcional, e Deus está avisando: o caminho da libertação você precisa assumir bem certo a conta. Aí entra a música que foi cantada em Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo, e pelas suas fomos sarados. Para ver a cura, tem que ser pela oferta que Jesus fez pelo nosso pecado. Estava escrito isso 800 anos antes de Jesus morrer. Queremos ter a cura, precisamos entender que a oferta pelo pecado Jesus fez. Ele é o Cordeiro de Deus que tem poder de tirar o pecado do nosso coração. E a gente precisa confiar nisso. Nós não podemos confiar que eu sou uma pessoa boa, que eu sou pastor, que eu faço bem, que eu nunca matei, que eu nunca roubei, que os demônios se submeteram já nas minhas orações, que Deus já operou milagres na minha vida. Nada disso garante a minha salvação. Nada disso dá a cura para o coração e tira o pecado. Só o Cordeiro de Deus tem o poder de tirar o pecado. Eu gosto que a gente lembre da balança. Um pecado que a gente faça, a balança vai fazer isso. Aí eu posso ter orfanato, eu posso ir na igreja, eu posso ter sido obediente aos meus pais, eu posso ter feito bem, mas sempre vai ficar aqui. Um pecado que eu tenha feito pesa mais que todos os atos bons que eu já fiz. E ainda todos os atos bons que eu vou fazer. Tem como ir para o céu assim? Não tem. Pela balança, gente, não tem. Não tem jeito. Não tem como dizer, mas ajuda, pastor. Não ajuda. Não ajuda. Nunca vai ajudar. Você não acredita?
Pegue 20 litros de água mineral, leva para casa, coloca 5 gotas de água da fossa lá dentro e vê se você toma. Só 5 gotas. Em 20 litros de água mineral você bebe? Não bebe. Deus não vai te beber com um pecado. É assim que funciona a balança. Jesus tinha que ser a oferta pelo pecado. Aí ele remove esse pecado e a balança daí muda. Por causa de Jesus. Enquanto a gente pensar que tem outra forma, que tem outro jeito, que eu consigo agradar a Deus de outra forma. A questão é que a gente precisa pensar numa coisa que foi pensado ontem à noite, que foi falado aqui ontem à noite. Jesus não é um bilhete da salvação. Jesus não é só uma chave para abrir a porta do céu, que você põe no bolso e o dia que você morrer, você vai abrir a porta do céu. Jesus não é essa chave. Jesus é uma pessoa que mora dentro de nós. E aonde nós vamos, Ele vai junto. Jesus pesa o coração quando a gente mantém o pecado, quando a gente duvida, quando agimos com incredulidade e dureza de coração, quando agimos com palavras ásperas, abusivas, quando controlamos a outra pessoa, manipulamos a outra pessoa, quando recebemos um dinheiro que não era devido, quando mentimos sobre os nossos negócios, escondemos. Jesus, ele vai pesar. Ele não é um bilhete. Jesus não é uma chave que você põe no bolso. Jesus não é uma chave do sucesso, uma porta das bênçãos do céu. Jesus é uma pessoa que mora dentro de nós, vive dentro de nós. Ele traz alegria pelas coisas de Deus e traz nojo por aquilo que é pecado. Não tem como conviver a luz e as trevas, ter alegria nas coisas boas e ter alegria no pecado, e disfarçar o pecado, esconder o pecado. Não tem como. Por isso ele diz, o irmão de Jesus, Tiago, ele fala assim: confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para vocês serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O profeta Isaías, Deus tirou uma brasa do altar de Deus e colocou na língua de Isaías. Deus estava purificando a língua de Isaías. Isaías tinha dito assim: eu sou e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E naquele dia que ele teve aquele encontro especial com Deus, ele era filho de Deus, ele vivia na presença de Deus, mas houve um tempo em especial que Deus tocou no seu coração, Deus tocou na sua vida, Deus tocou na sua língua, Deus colocou uma brasa viva do altar de Deus que vem da cruz de Cristo e destrói a impureza, a maldade da língua. Então, aí quando você vai falar, quando você vai visitar alguém, quando você vai se relacionar com alguém, você vai falar a palavra de Deus. Você vai falar a palavra de Deus com sabedoria. Você vai vencer o mal com o bem. Então essa é a posição. No caminho da libertação, primeiro eu preciso admitir, reconhecer, assumir o meu erro, tomar consciência do meu erro. E aí eu vou me apropriando daquilo que Jesus fez por mim lá na cruz. E eu vou tendo um relacionamento com Ele. Ele é oferta pelo meu pecado. E aí vem Tiago 5,16. Confesse os teus pecados. Confesse a mentira. Confesse que você fingiu. Confesse que você se orgulhou.
Comece a ter nojo desse pecado. Comece a ter nojo daquele pecado. É a vida de Jesus dentro de nós. Ele tem poder de quebrar correntes, raízes de amargura são arrancadas e lançadas no abismo. Ele tem poder de desatar laços, ciladas que o inimigo coloca à tua frente para você cair, como aconteceu com a minha mãe, como Balaão fez. Ele não vai deixar de fazer isso, o diabo não vai deixar. E o pior é que o nosso coração, nós somos carnais e nós temos a tendência de cair nessas armadilhas. Por isso, para não cairmos, precisamos de um relacionamento pessoal com Jesus. E Jesus, além de nos dar visão, discernimento, Ele nos dá o perdão. Ele trata do nosso coração, Ele nos transforma. Sem Jesus não tem como. Às vezes nós queremos as bênçãos de Deus e não queremos que Jesus esteja sentado no trono da nossa vida. Às vezes nós queremos Jesus para fazer uma limpeza, mandar demônios embora. Nós não queremos que Jesus esteja sentado no trono. Se Jesus não estiver sentado no trono, Ele faz a limpeza. Só que aquele demônio que foi embora, ele traz outros piores que ele, e entram nessa casa, e o segundo estado é pior que o primeiro. Jesus, Ele precisa estar sentado no trono da tua vida, e é o dia inteiro, é a noite inteira. E quando a gente está em angústia, quando a gente está em dúvida, quando a gente está com problemas, precisamos buscar solução em Jesus, em oração. Buscar, às vezes, conversar com aquela pessoa que pode nos ajudar, pode orar com a gente. A Anne sempre teve uma dúvida. Ela nunca me falou qual era essa dúvida, mas ela sempre teve essa dúvida. Quantas vezes eu visitei e fiz estudo para ela, e ela sempre tinha uma dúvida. Mas será, Senhor? Será, pastor, que Jesus vai me aceitar? Sempre ela falou isso. E agora estava muito forte isso também. Mas Jesus removeu isso. Ela não tem mais essa dúvida. E é muito interessante que quando removeu essa dúvida do seu coração, por pior que ela esteja fisicamente, mas o seu semblante está sereno. A gente percebe felicidade no rosto, mesmo com dor no corpo, por causa da enfermidade. Mas a gente percebe essa alegria nos olhos. Não tem culpa mais. Não tem mais aquela dúvida. Pode descansar em paz. Isso é tão importante, você poder descansar em paz, no sentido de morrer, mas também no sentido de viver aqui, viver em paz. Você deve lembrar das angústias que você já deve ter passado aqui. Quer dormir e não consegue dormir. Que vai explodir aqui dentro. Há umas pessoas que têm uma dor muito grande no peito, que pensa que tem problema no coração e não é. É esse verdugo aí que está acusando. Que o seu chicote arde e não dá sossego. Precisamos confessar. E como é bom confessar. Quando eu falo, quando eu confesso, quando eu falo para a pessoa, parece que sai aquele fardo. Na hora que eu falo, na hora que a pessoa fala do perdão, fala do bem para mim, mas assim, é um alívio tão grande nas costas. E aquela ansiedade, aquele peso sai e eu já fico leve. Essa é a minha experiência, eu tenho sempre essa experiência. Então aqui está falando de nós precisamos do caminho certo para a cura,
por uma pedra em cima não vai resolver. O tempo não vai acabar. Deixar no porão ou no sótão um dia. Jesus ele fala assim que é como se fosse uma sobrecarga que cansa a alma. Muito bem. Marcelão, faz a oração. Senhor, colocamos, Deus, o nosso coração no altar do Senhor. Deus, o Senhor conhece todos os cantos, o Senhor conhece todos os nossos anseios, nossos sentimentos, Pai. O Senhor sabe, Deus, aquele pecado que muitas vezes nos afasta do Senhor, por termos ele dia a dia em nossas vidas como um calo. Assim, Pai, pedimos a misericórdia do Senhor para com as nossas vidas. Ministra, Senhor, as nossas vidas, o nosso coração. Faz, Deus, com que o Espírito Santo mostre o que há de errado no nosso coração, nas nossas ações, na forma de nós conduzirmos os nossos negócios, na forma, Deus, de falarmos com as outras pessoas, na forma, Deus, de como conduzimos as nossas vidas, para que realmente, Deus, as pessoas possam estar nos olhando e vendo a diferença que é Cristo no nosso coração. Como o pastor acabou de falar da Ana, Deus, da Anne, o semblante dela, Deus, com a alegria de estar em Cristo, de resplandecer a luz que é Cristo na vida dela. Assim, no nosso dia a dia, Pai, que possamos estar resplandecendo a palavra do Senhor nas nossas vidas, nas nossas ações. Deus, toca no nosso coração, transforma as nossas vidas, transforma as nossas ações, que podemos ter esse entendimento de dobrarmos o nosso joelho, de termos uma vida em comunhão contigo, Pai, buscando na Tua palavra, buscando em oração, para que realmente possamos estar sendo um pequeno Cristo, com a palavra do Senhor nos ensina. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Deus abençoe a todos, abençoe quem está em casa, os músicos têm a palavra.